documentário Mestres Ancestrais da Capoeira de Alagoas fala da ancestralidade e da contribuição dos mestres de capoeira que começaram a capoeira aqui no estado. Falar de ancestralidade é muito mais do que falar do passado. É falar do que esse passado representou e representa para a capoeira do estado. Falar sobre ancestralidade diz respeito a um processo de formação e de não esquecimento, até mais pertencimento da nossa participação na história da nossa terra. Alagoas tem mestres de capoeira e tem mestres que fizeram da vida a capoeiragem. É para esses mestres que esse filme está dedicado. São para esses mestres que não são todos que estão presentes nesse documentário, é que esse documentário existe. Tratar de ancestralidade, tratar de capoeira, tratar de todo o processo de formação que a capoeira traz consigo na sua essência, é dizer que nós precisamos conhecer a história, conhecer esses mestres e estar juntos, porque esquecendo essa ancestralidade, esquecendo esse passado, esquecendo essa história, nós não teremos como olhar para trás e ver, né, de onde somos e de onde nós vimos. Mestre Cláudio dos Palmares, Alagoas e capoeira, na sua concepção? Muito a ver na minha crença de que ela se originou, né, na Serra da Barriga, no Quilombo dos Palmares. Então, mesmo sendo um carioca, eu acredito muito que ela nasceu em Alagoas. Eu vim morar aqui, né, em 82, são 42 anos de ensino e de aprendizagem, e eu tenho essa sensação, desde que eu conhecia a Serra da Barriga, desde que eu conhecia a história do Quilombo, eu passei a ter uma crença muito assertiva, inclusive pelas pesquisas, que a capoeira nasceu no Quilombo. Todo ser humano já nasce capoeirista. No ponto de vista do conhecimento, da ciência. Então, eu preciso ter ciência de algo para me sentir parte desse algo. Se eu não tenho a ciência, eu fico alheio. Se eu não tenho conhecimento, eu ignoro. Capoeira atual, capoeira que é onde há registros, capoeira mesmo, essa que se ensina, que é transmitida para o coletivo, aqui em Alagoas, eu consigo capoeira alagoana, ela vem, nossos ancestrais são o pessoal que veio da Bahia, o pessoal que veio de São Paulo, foram para lá, aprendeu capoeira e acharam que podia viver de capoeira, só simplesmente de capoeira, e dá, né? Se você fosse dedicar mesmo só a ela, lá. Vieram, imigraram para aqui, para Alagoas, e começaram a ensinar. Uns abriram sua academia, como o caso o Gigante, como o caso o Lira, né, que foi o primeiro a abrir a academia, o mestre Jacaré, que tem a sua própria academia, né, alugada, mas era um prédio fechado, não era espaço de município nem de associações doadas. Então, a nossa capoeira de Alagoas, a origem dela vem da contribuição dos mestres da Bahia, principalmente da Bahia, e dos mestres de São Paulo. Foi a primeira capoeira que foi implantada aqui em Alagoas, vem do pessoal de São Paulo. E esse pessoal de São Paulo lá que deram aula, esse pessoal que veio para aqui, já vem do pessoal da Bahia, já vem do pessoal do Rio de Janeiro. E a capoeira, é como eu costumo dizer, capoeira não nasceu, capoeira ninguém inventou. Capoeira implodiu no Brasil e pelo mundo se espalhou.
início dessa capoeira que a gente está vendo aqui em Alagoas foi aí, lá no bairro do Prado, com o menino, depois comigo no CSU do Santo Eduardo, juntamente com o Márcio Ciro, né? E daqui para lá a capoeira foi evoluindo, foi chegando mestre Jacaré, mestre Jacaré, mestre Rasta. Só para vocês terem uma ideia, essa galera que frequentava muito as rodas, a gente começou a fazer umas rodas na Pajuçara. Mestre Coca-Cola, ele chegava com o caminhão da Coca, jogava, aí eu começava, pô, será que o cara da Coca vem hoje? Aí botei o apelido dele de Coca-Cola. Estava fazendo uma apresentação em um hotel aqui da cidade e me apareceu um cara, um Rastafari, que era o mestre Rasta. Eu digo, o Rasta! E saí botando os apelidos dessa galera que estava começando a capoeira. Hoje, eu fico muito feliz com a evolução da capoeira. Depois a gente viu cada pessoa procurar a sua escola, foi surgindo as escolas. Nessa época, me lembro bem, me apareceu uma pessoa no CSU, Tonico, que era aluno de mestre Nô. Ele começou por ali, treinava com a gente, ia para lá. Ele falou, pô, dá umas aulas aí pra gente, né, de agora também. Pronto. Nessa mesma época ele começou a dar aula no Centro Social Urbano da Jatiuca, o CSU da Jatiuca. Foi o meu contato, meu primeiro contato com a capoeira Angola Palmares. Foi justamente aí. Tonico me falou, você está indo à Bahia? Eu digo, vou agora. Falou, mestre, procure mestre Nô. Eu cheguei lá, fui a Ilha de Maré, na Ilha de Magrande, lá, no mercado, para ver a aula com o mestre de medicina, a roda do mestre de medicina, que era de domingo. Quando eu cheguei lá, tem o mestre Nô sentado, eu olhei para ele, que eu estava com o berimbau na mão, vai fazer o quê? Ele disse, não, eu vim aqui porque, ele disse, você faz capoeira, eu digo, dou uma tapeada, né, mestre? Fazer esse pronto. Ele disse, meu nome é Nô. O mestre Nô? Olha, o aluno seu, Tonico, ele disse, pô, rapaz, que bom. Não, não vai ter roda hoje não, vim para isso também. Daí a gente saiu passeando na cidade, foi mais João Pequeno e tal, esse contato meu com a capoeira Angola Palmares. Quando eu entrei na capoeira, tinha muita gente do Rio de Janeiro. Era um rapaz com o nome Flávio, o outro era Jorge, muita gente de fora tinha aqui no Centro Social Urbano. Depois foi quando eu conheci mestre Cláudio, que é atual, né? Celso, tinha o Josa, que o Josa ainda fazia taekwondo, e o Josa não era alagoano também, porque naquele momento que eu fui no Centro Social Urbano, eu fui, não em busca da capoeira, eu fui a checar onde é que estava meu irmão. Aquela capoeira ali brilhantou naquele momento ali, tanto é que eu entrei e ele saiu. Acho que ele disse, não vai dar não para mim não, ela vai ficar na capoeira. E quando eu cheguei lá, a maioria era tudo cheio de chiado na boca. É tudo assim. Alagoano era pouquíssimo, entendeu? Não era daqui não. A minha importância foi descobrir o potencial do mestre. E hoje poder convencê-los que eles são também capazes, né? Outro dia eu estava dizendo, eu estive muito doente, eu disse, se eu morrer hoje, já tem um monte de mestre aí que vai dar continuidade. Não vai precisar de mim, eu não sou isso. Meu tio disse uma vez, de insubstituíveis o cemitério está cheio. É a maior verdade que existe. Se eu morrer amanhã, não vai continuar? Vai. Tem pessoas como você, como o mestre Vagato, ali, o mestre Pisorão, que tem condições de tocar esse trabalho. Então, a minha contribuição para com os mestres foi fazê-los ver que é possível, fazê-los acreditar no potencial deles, que muitos deles não acreditavam que tinha essa capacidade. E quando eles descobrem a transformação das crianças através de depoimentos de pais de alunos, através de depoimentos de diretores de escola, eles ficam, né, emocionados com aquilo, porque realmente para eles é uma coisa que eles também não tinham consciência desse potencial que eles têm. Sou patrimônio vivo cultural de uma cidade, entendeu? Eu mereço respeito. Em cada onde tiver capoeira, eu tenho que ser convidado. Onde tiver roda de capoeira, apresentação, eu teria que ser convidado. Honra
estavam lá na mesa, conversando algumas coisas, falando alguma coisa, ouvindo alguma coisa, e falando alguma coisa do trabalho, que é um trabalho prestado na comunidade. Queira que não queira, é um serviço prestado, entendeu? É um trabalho que você fez e você ganhou. Você trabalha de graça? Eu não trabalho de graça, entendeu? Eu também não pedi para ser patrimônio cultural, foi o Estado que reuniu e achou que eu deveria ser patrimônio vivo cultural da capoeira. Olha, vamos trazer aqui o mestre Jacaré aqui, o mestre Jacaré é assim, assado. Aí os alunos veio e falaram, mas depois, eu tive com o mestre Jacaré, faz 200 anos que ele morreu, faz 200 isso aqui, quer dizer, mas eu vi ele, conheci ele, entendeu? Esse povo agora estão pagando o preço por fazer isso com os ancestrais, com os antigos mestres. Hoje, os caras pulam de grupo e troca de grupo aí, troca de mestre como se trocasse de roupa. Por quê? Porque foi os ensinamentos que eles passaram para eles, para os alunos deles, que os alunos ainda lá atrás, lá novo, via o mestre, o professor dele, trocando de grupo, trocando de mestre. Não falava do nome do seu mestre. Olha, pessoal, eu sou professor fulano tal, mas eu sou formado do mestre Marco Baiano, que o mestre Marco Baiano é formado do mestre No. Tá? Então, assim, eles não conversam, eles não falam, ó, esse aí é o mestre Coca, aquele que eu sempre falei dele, aqui é o mestre Marco Baiano que chegou agora, é aquele que eu sempre falo aqui, quando tem uma reunião a gente começa a falar da capoeira de Alagoas, falar dos mestres de Alagoas. Até onde nós chegamos hoje por conta deles, o cara que deu início começou a ralar, os caras que pegou a cana, cortou no pé, descascou para chupar, que hoje ele pegou a cana, fez tudo e você só faz chupar a cana, vocês nem a cana mais chupam, vocês tomam o caldo. Você entendeu? Isso. Paga o pastel. Então esse é o problema, entendeu, mestre? É que os alunos, esses mestres aí, que os caras começam a pular de galho em galho, é por conta deles. Que eles não falam bem do seu mestre para os seus alunos terem uma referência na alma. O mestre é formado do mestre fulano de tal, do mestre cara que tem bagagem, que tem conhecimento na capoeira, e eu sou formado por ele, eu tenho um valor, eu tenho um pai na capoeira que é um cara de honra, eu tenho um valor na capoeira. É isso que ele tem que pregar para os alunos dele, para o aluno dele ouvir e lá na frente dizer a mesma coisa. Não, eu tenho, que eu fui de mestre fulano e tal, que meu mestre tinha seu mestre, era homem que tinha história na capoeira, era um mestre de história. Então hoje o que está acontecendo? Não estão dando valor, mas os mestres, você traz lá de trás, estão dando só os mestres já na sua faixa etária de idade. E aí os alunos fazem com ele o que eles fazem com nós. Então aquele que planta batata não vai colher inhame, aquele que planta inhame não vai colher macaxeira. Mas aí eu digo, a culpa será que são deles ou são de quem estão ensinando eles ou não estão abrindo a mente deles para tudo isso? Eu quero estar numa roda de capoeira onde eu me sinta bem, onde eu possa jogar, onde eu possa dar uma entrada, onde uma pessoa pode dar resposta comigo. E a gente fica ali de boa, me dê a mão, um abraço, e isso faz parte da capoeira. Mas se eu tenho que estar dentro de um grupo onde eu dou uma entrada e tenho que levar um chute perante uma esquiva carioquinha, então eu prefiro estar em casa e vou no batizado, que eu sei que aquilo ali é bom para jogar, é com eles que eu quero jogar. A capoeira, ela é um elemento que educa. No meu ponto de vista, a capoeira Angola. Não que as outras também não eduquem, mas educar no sentido da ciência, do dia a dia e de também olhar para o passado, o Sankofa, né? Nós temos uma consideração pelo outro hoje melhor e honesta do que a juventude de hoje e a capoeira primitiva, a capoeira moderna, que o pessoal diz capoeira moderna, tá? Que o mestre, por não fazer um mestre dobrado diferente do de hoje, eles não querem contar a história, não querem mais lembrar, quer viver o presente e a capoeira que ele busca no YouTube. Eu fico admirado, eu só faz lembrar da história do mestre Nel, filho de mestre Minho, que diz, meu pai passou menos de um ano em Goiás e lá tem mais mestres de capoeira já de Goiás do que na Bahia. Como é que pode? E é formado de meu pai, né? Meu pai não passou nem um ano em Goiás e lá tem mais de 80 mestres formados pelo meu pai em um ano, que ele não chegou nem um ano lá, meu irmão. Aí eu lhe digo, você marca aí 100 e poucos mestres, esse que você cata Alagoas. Mas se você for procurar, aí tem cidade do interior aqui de Alagoas que tem 30, 40 mestres. Aí, meu Deus,
Daqui uns dias, aí faz lembrar, mestre Nô, né, que foi o senhor, né, que é o senhor mestre Nô. Aí mestre Nô falava para mim assim, quando eu perguntava, mestre, o senhor acha melhor dar aula lá na Bahia, no estado da Bahia, lá em Salvador, ou gosta mais de expandir a capoeira para os estados? Ele disse, pô, Caveirinha, olha, a Bahia só tem cacique, acabou os índios. Então está na hora dos mestres expandir para fora, porque lá todo mundo é cacique, não tem mais. Lá ninguém sabe quem é um mestre, ninguém sabe mais quem é aluno, não. Lá tudo é cacique. O mestre Tunico, ele ensinava capoeira. Então ele dizia assim, compadre, tem que preparar vocês para visitar qualquer roda. E nessa época, volta de 1990, a capoeira era muito dura aqui, né? Não tinha muita regra, né? O negócio era meio... Sim, tinha muita briga, muita confusão. Então, o mestre Tunico, ele nos preparou na época, nos preparava na época, para ir para qualquer roda, para ir para qualquer evento, para visitar qualquer grupo. Então, eu recordo que nós visitávamos o Sesc Poço, íamos para evento lá, na época com o mestre Celso, depois com o mestre Cláudio, posteriormente, né, que depois ele teve uma contribuição também lá no Sesc, que eu recordo. Mas nós íamos muito para o Salve Axé, né? O mestre Tunico tinha uma ligação muito forte com o mestre Ventania, então sempre havia essa troca, né? O pessoal do Salve Axé era o Índio, Muruim, na época ainda era do mestre Jacaré, mais Marinho, aquela galera antiga do Salve Axé, iam nos visitar. E nós também íamos lá no Centro Social Urbano, lá de Santo Eduardo, visitar o pessoal, né? Nós visitávamos também o mestre Celso, quando foi na Cruz das Almas, porque teve uma época, né? O mestre Celso depois saiu do Sesc Poço, ele foi para a Cruz das Almas, para uma escola ali na Cruz das Almas. E nós fomos para lá, visitávamos, né? E assim, o mestre, como eu falei, o mestre Tunico, ele nos preparava para qualquer roda, né? Se o jogo era legal, ele jogava. Se o negócio esquentava, o jogo ele já tinha nos preparado. Então a gente fazia assim. E, vez ou outra, que não era comum, nós íamos para o tabuleiro. Porque o Mosca, como eu falei na fala anterior, o Mosca, mestre Mosca, né, em memória, ele fez parte do grupo do Capoeira Angola Palmares, depois saiu e formou o grupo dele lá. Então, nós visitávamos o Mosca vez em quando, não era coisa assim de a gente toda semana, todo mês, enfim. Era tipo assim, um evento, nós íamos lá, fazíamos presença. Então, que eu recordo era esses. O mestre Jacaré eu não recordo do mestre Tunico ter visitado o mestre Jacaré e nem o mestre Caveirinha, mas eles nos visitavam lá. A capoeira continua, apesar de você, né? Apesar de tudo, na sociedade atual, a capoeira ainda tem esse lugar. Né? E aí é até interessante pensar sobre esse lugar da capoeira, e esse lugar vai ser sempre o lugar do periférico, né? Vai ser o lugar das comunidades, vai ser o lugar dos espaços mais simples, dos espaços em que a comunidade muitas vezes vai colaborar para manter aquele grupo de capoeira, não vai ser o grupo, né, que vai estar na grande academia e tal, porque não é o pensar apenas na performance do corpo. É pensar na performance do corpo para lutar, para buscar outras formas melhores de vida. Mostre que você é sábio dentro da capoeira e faça aquilo que tem que ser feito. Essa é a capoeira. Desculpe, mas é assim que eu vejo.